Reforma tributária, e quando se fala em reforma tributária, a gente logo pensa em imposto único. Há muito tempo que se fala, a gente espera a reforma tributária basicamente há 60 anos e ela começou a ser trabalhada nos últimos 30 anos. E com a reforma a gente esperava o imposto único. Nós convidamos ao programa o contabilista Maurício Dubiez, ele que é bacharel em ciências econômicas, né? Ciências contábeis, né? Contabilista de larga experiência e pode nos falar sobre a sua visão sobre a reforma tributária. Maurício Dubiez, bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, David. Então, a reforma tributária, que como você mesmo falou, está há 30 anos esse projeto, né, para simplificar e transformar aí tudo em um imposto único, né? A reforma em si é um processo aí de revisão, alteração para se tornar a nossa legislação tributária um pouco mais eficiente. Uhum. E no dia 7 foi votado, no calar da noite, né, essa reforma para fazer a substituição de 5 impostos e taxas e tributos, contribuições, por um, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é o que todo mundo conhecia. E o IVA, ele se tornou um IVA dual, por isso que eu falei 2, porque ele se dividiu em 2, onde uma parte do IVA ele é para os estados e municípios, o outro para a União, né? Aí ficou esse IVA dividido em CBS, que substitui o IPI, o PIS e a COFINS, que quer dizer Contribuição de Bens e Serviços. Uhum. E depois tem o IBS, que só vem substituir o ICMS e o ISS, que é do estado e do município. Que esse daí é o Imposto sobre Bens e Serviços. Muito bem. Agora, Dubiez, me diga o seguinte, quais são, na sua ótica, o que a reforma tributária trouxe de positivo e nem tanto? Então, a gente olhando por uma ótica onde dois impostos substituem 5, né, parece ser positivo, né? Uhum. E se a gente for analisar alguns setores, eles não são positivos. Outros sim. Uhum. Outros sim. Eu vou começar a falar até de pontos positivos para não ficar batendo tanto, né? Certo. Nessa situação. Para ser otimista, né? Para ser otimista, né? Mas assim, vamos lá. Pontos positivos. Para a população em geral, né, ela poderá ter um cashback, que eu achei interessante nesse sentido, né? Só porque isso ainda vai ser regulamentado por lei complementar. Onde se tu pagou um certo excedente, tu consegue depois compensar esses impostos e voltar isso para o próprio consumidor final, né? E além disso, tem vários produtos e serviços que terão isenção ou redução dos impostos. São esses, cesta básica, que está vindo um programa de cesta básica zero, onde vários itens que estão dentro dessa cesta básica não vão ter o pagamento de impostos, mas itens esses que também vão ser depois regulamentados posteriormente por lei complementar. Não se sabe qual. Não se sabe ainda quais são esses itens, né? Na parte da educação, transporte público, saúde, esses livros, esses ainda também terão benefícios fiscais com alíquota zero ou com uma redução, uma redução aí que chega até 60% do valor da contribuição. Agora, olhando pela questão, só que também tudo isso vai ser ainda depois regulamentado por uma lei complementar. Uhum. E agora, olhando na questão de serviços que não serão tão benéficos, né, a tributação chega a quase dobrar. Uhum. Se a gente analisar uma empresa prestadora de serviço, vamos lá, eu que sou contador, por exemplo. E que é o caso dominante, por exemplo, em Tubarão, né? Empresas prestadoras de serviço. Exatamente, porque eu estou falando do contador, mas pode ser o contador, o advogado, o médico, o engenheiro. Certo. Né? Uhum. Esses prestadores de serviços hoje pagam uma média de imposto, aí tributando pelo lucro presumido, de 14% a 15%. 14,53%. Hoje. Eles ficarão com quanto? Eles poderão chegar a 35,88%.
É mesmo, então 35. esse é o lado negativo da reforma. Quase dobra, né? Quase dobra, não, desculpa, passa do dobro, né? Certo. Dos impostos. Então, sim, vai ter um aumento muito alto em cima disso. Por quê? A IVA, ela pode chegar até 25%. Uhum. E aí a IVA ela está substituindo os 5 impostos, mas ela tem alguns que terão ainda, né? Que é o caso do imposto de renda e contribuição social. Você está falando que nós, ao invés de trocarmos, como se diz, 6 por meia dúzia, estamos trocando 6 por 8, no caso do prestador de serviço. No caso do prestador de serviço, exatamente. É fundamental entender que vai ter sim uma classe que vai ser prejudicada pela reforma tributária. Vai ter uma parte que vai ser beneficiada por conta das reduções, alíquota zero, mas os prestadores de serviço, esses sim, eles serão prejudicados. Tá. E quem é a classe beneficiada? A classe beneficiada, a indústria. A indústria? A indústria principalmente. Tá? E além da indústria, um pouco do comércio. Indústria e comércio especificamente. Certo. Mas assim, me preocupa, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio, ele tem trecho na legislação da reforma tributária que ele dá isenção pro produtor rural. Mas olha que interessante. O produtor rural ele tem isenção em algumas partes. No entanto, vai ter uma taxação em cima da importação. E muitos agrotóxicos são importados. Claro. Né? E em cima de produtos que pela legislação não fazem bem ao meio ambiente e ali também estão os agrotóxicos e insumos utilizados pelo produtor rural. E isso a classe do agronegócio ela está criticando muito a legislação, a reforma tributária por conta disso. Tá, agora me diga uma coisa, Maurício Dubies, e a expectativa agora é que o Senado possa consertar eventuais deficiências que passaram na reforma na Câmara. A expectativa é essa. Exatamente, né? Foi aprovado agora pela Câmara de Deputados, vai ao Senado, né? No Senado vai ter votação aí, tem que ter a votação em maioria, né? No entanto, eu acho que o processo deveria ser retornado e ser redesenhado, porque da forma que foi aprovado muito às pressas, então não se teve nem tempo, né? Eu vi relatos ali de deputados comentando que chegou olha o cúmulo do absurdo, né? Isso é algo que a gente vê muito acontecer na política. Chegou 30 minutos antes da votação, chegou o projeto de lei para lei. Então, assim, não há tempo de fazer uma análise, né? Nem apresentar uma emenda, absolutamente nada. Exatamente. Então, assim, entra de goela abaixo, né? Não se há uma perspectiva de construir dentro do projeto. Tá, agora eu te pergunto o seguinte, na prática isso pode trazer resultado positivo para a economia ou há muitas dúvidas sobre o resultado da reforma? Veja bem, hoje nós temos uma receita financeira que existe uma autonomia dentro dos municípios, existe uma autonomia nos estados. Certo. E agora vai ser cobrado unicamente pela União e a União vai fazer essa distribuição. Essa autonomia financeira que os municípios e os estados têm hoje, ela vai ficar um pouco mais restrita. E nós temos que duvidar da distribuição da União, ver se ela vai conseguir mandar uma fatia certa do bolo, né? E para quem? E para quem? E para quem também, né? Vamos lá. Nós estamos vivendo em um estado que é um grande produtor, né? Um grande produtor de receita para a União, né? Então, será que Santa Catarina vai receber de acordo com aquilo que ela contribui? A contrapartida. Né? Em contrapartida de outros estados que não tem tanta contribuição, que sempre existe o subsídio, né? Onde vai tá tirando. Eu vejo que vai tirar a autonomia dos estados e dos municípios, de forma que não vai ser interessante para Santa Catarina especificamente e nem para os nossos municípios, como o município de Tubarão. Né? Agora me diga uma coisa, Maurício Dubies, o senhor é contabilista, sob a ótica do contabilista, porque quando há essas mudanças burocráticas,
complica a vida do profissional que lida com a contabilidade. Como é que os contabilistas devem se organizar a partir de agora para enfrentar as mudanças patrocinadas pela reforma tributária? O senhor vai falar sobre isso após os nossos comerciais. Agora, 8h33 em Santa Catarina. Agora, 8h37, nós estamos conversando com Maurício Dubies, ele que é formado em Ciências Contábeis e contabilista. A pergunta que eu fazia anteriormente ao Maurício Dubies é como devem se preparar os profissionais da contabilidade a partir de agora para enfrentarem os desafios da nova reforma tributária, Dubies. Então, nós vamos ter um prazo para estudar e para que tudo entre em vigor, né, da maneira correta. Por exemplo, a legislação está falando que a partir de 2026 que entra o IVA. Então, de 2026 até 2032 vai entrar de uma forma gradativa. Então, até lá existe um tempo para se preparar, né? Buscar na legislação de que maneira que isso vai acontecer de fato, porque hoje a gente só tem o primeiro projeto aprovado e eu acredito, né, e torço para que tenha bastante modificação em cima dele. Então há tempo para os profissionais se prepararem. Além disso, a União ainda também não lançou de que forma que ela vai trabalhar em cima das obrigações acessórias que os contadores terão que repassar tanto para ela, quanto para o Estado, quanto para os municípios. Tá, outra coisa, Maurício Dubies, quando se fez a reforma tributária, porque ela ainda não está pronta, estão trabalhando nela, se pensou também no combate à corrupção e no combate à sonegação. A pergunta que eu faço é a seguinte: a reforma tributária, na forma em que ela está chegando aí, ela pode facilitar a sonegação ou ela é impeditiva para essa prática? Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar como é que funciona na prática a tributação dela, para entender se há ou não como ter sonegação. O chamado IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, ele vem numa escala de não acumulidade de impostos. O que acontece? Não vai acumular os impostos de uma cadeia para outra. Por exemplo, eu estou vendendo um produto para o senhor a R$100, eu paguei imposto sobre R$100. O senhor vai vender esse produto de R$100 por 150, o senhor vai pagar um imposto sobre a diferença, sobre os 50. Vai se aproveitar dos R$100 que eu já paguei, dos impostos que eu paguei, e vai pagar sobre a diferença. Certo? Só sobre a diferença, sobre não a diferença, sobre o total. Não sobre o total, sobre os 50. Tá. Né? Hoje isso ocorre, né? Hoje ocorre é tributação. Ocorre em alguns regimes de tributação, já ocorre assim. Certo? Tá. E aí o que acontece? Se o senhor vai se creditar do valor que eu estou pagando, ou das notas que o senhor comprou de mercadoria, existe a possibilidade de empresas emitirem nota só para o senhor fazer crédito. Então, certo. Há a possibilidade também de fazer a sonegação. De fazer a sonegação. Mas também cria facilidade para identificar a sonegação. E já existem, né? Hoje, no Brasil, nós temos, isso é algo de se orgulhar. No Brasil, hoje, nós temos uma grande tecnologia ao nosso favor para combater a corrupção e identificar essas fraudes, né? Certo. Então, tanto no nosso Estado quanto na própria União, ela consegue identificar de uma forma rápida, né? Não consegue 100%, muito difícil, claro, né? Mas de uma forma, exatamente, mas de uma forma rápida quando acontecem situações semelhantes a essa. Qual é o principal mecanismo, esse que permite aferir a sonegação? Hoje existe o cruzamento de informações. Exatamente. Certo. Nota fiscal eletrônica é o principal. Né? A nota fiscal eletrônica, ela, antes dela ser impressa, ela é transmitida para o Estado,
para o Estado autorizar. Isso é coisa de segundos, tá? Sim, é instantâneo. É instantâneo. Ela é autorizada para o Estado para depois a gente conseguir fazer a impressão. Hoje, quando o senhor vai num supermercado e passa naquela impressorinha ali, está saindo aquele cupom atrás tem um cabo de rede que já está mandando informação também para o Estado de tudo aquilo que o senhor está comprando. Então, tudo isso também funciona de forma instantânea. É o famoso impostômetro que eles falam, né? Exatamente, ajuda no impostômetro. E ele começa a cruzar as informações, porque daí ele verifica que o meu CPF vendeu, o teu CPF comprou, CNPJs, né? Teu CNPJ comprou, as informações têm que estar batendo sempre. Certo. Né? E aí o que... por exemplo, deixa eu ver uma coisa. Por exemplo, bateu o CPF do cliente, meu cliente. Aí chega na Receita a informação de que eu estou comprando no mercado bem além daquilo que as minhas possibilidades financeiras permitem. E aí que entra na malha fina, correto? Correto. E além disso, existem outras questões. Vamos supor que um supermercado começa a fazer várias compras normais para poder vender. E existem outras obrigações acessórias que mostram o controle de estoque. Como é que está saindo mercadoria? Aí entra algumas coisas. Eu emiti uma nota fiscal de uma mercadoria que eu não tenho em estoque. E aí como é que eu vou vender se eu não comprei? Sabe, esse tipo de cruzamento de informação, o servidor da própria Receita Estadual e Federal consegue identificar. Outra coisa, Maurício Dubies, o senhor como contabilista aprovaria hoje esta reforma da forma como ela foi aprovada na Câmara ou vê com ceticismo isso? Não aprovaria. Não? Não, eu acho que tem que existir a reforma tributária. Sou a favor da reforma tributária, mas da forma que está, não. Eu vejo que nós temos que... A reforma tributária ela existe para simplificar e melhorar a forma que são cobrados os impostos e as taxas, de uma forma mais eficiente, mas ela tem que ser justa também. Mas já não é um primeiro passo? É um primeiro passo, mas eu tenho muito medo da forma que está se dando esse primeiro passo, tirando a autonomia dos estados e municípios e taxando de forma muito alta alguns setores, como o setor de prestação de serviço, que é muito importante para o nosso país, movimenta muito economicamente no nosso país e deixa na margem o agronegócio, que eu acho que tem que ser prioridade. Certo. Agora, o senhor está querendo me dizer, então, que a reforma tributária, ela exagerou em dar poder à União? Sim, está tirando a autonomia totalmente dos municípios e do Estado. Tanto que as últimas notícias ali aumentou o número de governadores que estão contra a reforma tributária, porque eles já estão identificando que é uma situação que não é interessante para o Estado. Muito bem. Agora, para encerrar, Maurício Dubies, me fale desta figura nova que chega com a reforma tributária, que é o cashback. O cashback, ele não está ainda de uma forma clara como que ele vai funcionar na prática. Mas, basicamente, ele, de uma forma muito simples assim para explicar, eles serão pontos acumulados ou valores dos impostos acumulados que o contribuinte, pessoa física, vai poder depois fazer troca desse valor. E aí pode ser troca por produtos, coisas nesse sentido, aonde o empresário que fizer a venda vai fazer a compensação aí dos impostos daquilo que ele liberar de mercadoria. Acumular pontos, é isso, né? Exatamente, vai entrar nessa onda, né? Nessa moda aí de acumular os pontos. Exatamente, uma onda que o próprio mercado se encarregou de regularizar, né? Sim, exatamente. Muito bem, Maurício Dubies, olha, muito obrigado aí pela entrevista. Se alguma coisa eu não lhe perguntei, você gostaria de acrescentar, fique à vontade. Não, eu que agradeço o convite, fico à disposição. É muito novo tudo aquilo que nós estamos falando, né? Verdade. Então, assim, ao longo dos próximos dias, meses ali, acredito que vão ter mais novidades e mais coisas novas surgindo aí referente à reforma tributária. E por hora, assim, de forma resumida, é isso que a legislação ela está trazendo hoje para que a gente possa estar passando. Muito bem, bom dia. Muito bom dia, obrigado. Conversei com Maurício Dubies, contabilista e bacharel em Ciências Contábeis,
passando a limpo um pouco da reforma tributária, porque nós temos que fazer isso de uma forma gradativa, lenta e gradual, não dá para absorver a reforma de uma vez só, absolutamente. A hora certa, mais certa do Brasil, 8h47 em Santa Catarina. Vamos fazer o intervalo comercial, retornaremos em seguida, 8h47.